Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. Na videoaula de hoje você vai aprender o passo a passo de uma peça de dificuldade nível intermediário, ou seja, é preciso que se tenha um pouco de prática e habilidade com a técnica do crochê. E antes de dar início, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário sobre o que achou dessa aula. Agora confira a lista de materiais. Para fazer a customização em crochê, você vai precisar de uma blusa regata, um novelo do fio Queen 5, agulha para crochê número 2 mm, agulha para crochê número 1,5 ou furador manual, tesoura e fita métrica. Você pode substituir o fio Queen 5 por Anne, Suzy, Lisa Moda ou Cleia 5. Siga as orientações da videoaula. Nesta videoaula eu vou ensinar você de casa a fazer uma manga de crochê a partir de uma blusa regata. Então vejam que aqui eu tenho uma blusa regata e caso você queira tecer uma blusa com manga, eu sugiro remover a manga, cortar e depois passar uma costura para proteção do tecido antes de fazer o crochê. Então é necessário que, caso você tenha que remover a manga da blusa, fazer uma costura, uma bainha para proteção do tecido. Essa blusa, como sugestão, eu comprei em um brechó e paguei R$25 apenas. E como funciona a escolha da cor? Neste caso, eu tenho uma regata bem colorida. Então nós temos o verde, o azul, o off-white, o marsala, o rosa, o laranja. Então se eu quero uma blusa em que a manga não tenha tanto destaque, eu posso puxar para o off-white ou para o azul claro. Como eu quero mais destaque para a manga, eu optei por escolher o fiozinho de cor marsala, o magenta, que se aproxima muito desse tom aqui da flor. Então essa é uma dica caso você trabalhe aí com uma regata colorida como essa. Agora, se for uma regata de cor lisa, vamos supor toda preta, toda branca, fica muito mais fácil de você escolher a cor, porque são cores que você facilmente pode combinar com outras ou tecer da mesma cor. Para iniciar o barrado de crochê em torno da bainha, é necessário que você dobre a blusa desta forma, apontando sempre essa parte aqui do axila na sua direção, enquanto que a parte do ombro nós vamos apontar para a direção oposta. Por quê? Nós vamos iniciar tecendo pelo axila, para que qualquer junção de pontos não apareça em volta da manga, então vai ficar debaixo do braço, tá? Nós podemos furar o tecido de duas formas, utilizando uma agulha de espessura menor. Então aqui eu tenho a 1,5, tá? Que eu posso facilmente furar o tecido, ó. Como posso utilizar também um furador como esse aqui, que é fácil de encontrar em armarinhos de todo o Brasil. Bom, com o furador, como é que funciona? Com a agulha, eu faço um furo, passo o fio e já começo a tecer. Só que em alguns casos o tecido é muito espesso e aí conforme você vai passando a agulha você vai cansando. No caso do furador, você tem que fazer todos os furinhos primeiro para depois conduzir o crochê. Então eu considero o furador muito mais fácil. Eu posiciono aí cerca de meio centímetro de distância e perfuro. E vejam só que quando eu perfuro, eu passo essa linha aqui da costura um pouquinho para baixo, não muito abaixo, então é quase que do lado, mas tenho que tomar cuidado para não soltar essa costura. Toma a distância aí de meio centímetro e furo. Então eu vou fazendo furos de meio centímetro na peça toda para depois passar o crochê. Agora vamos dar início ao barrado do crochê. Veja só que aqui eu troquei a numeração da agulha, então vou utilizar a número 2 e eu utilizo a de numeração 1,5 apenas para perfurar o tecido. Bom, como eu já tenho o tecido todo furadinho com o furador, eu vou inserir a agulha pegando lá no furinho do axila. Vejam que fica muito mais fácil a passagem da agulha. Puxo o fio
E aqui eu vou fazer 2 nozinhos, só que não muito firmes. Faço um. Se eu apertar muito, olha só o que ele faz com a bainha. Ele contrai a bainha e essa não é a intenção. Então, eu faço um nozinho até chegar nessa parte aqui do tecido e faço mais um nozinho. Então, 2 nozinhos, sem apertar a bainha. Agora, eu insiro novamente dentro do mesmo buraquinho em que eu passei a linha e o fio, puxo e passo a agulha por debaixo do fio. Puxo novamente e faço aqui uma correntinha. O início é dessa forma, o restante é mais fácil. Agora, eu vou inserir no próximo furo. Então, passo a agulha, puxo o fiozinho que está atrás, levo lá para cima, porque eu não quero espremer a bainha, dou a laçadinha e puxo. Faço uma corrente. Vou para o próximo furo. Passo a agulha, puxo, levo lá para cima, faço aqui o ponto baixo e uma correntinha. Vou para o próximo pontinho, puxo, trago para cima, dou a laçada, faço o ponto baixo e uma correntinha. Novamente, insiro no próximo furinho, puxo, levo lá para cima, faço o ponto baixo e uma correntinha. Bom, e aqui vai mais uma observação. Para o ponto fantasia que eu escolhi para manga, é necessário que você teça aí a quantidade de pontos sendo múltiplos de 8. Se por acaso passar um pontinho a mais, não tem problema, a gente consegue corrigir. Agora, se passar muitos pontos a mais, aí sim é necessário que você reveja a quantidade de pontinhos. Então, a sugestão que eu dou antes de iniciar o barrado é vir com lápis e fazer aqui os pontinhos antes de furar com o furador, para que você possa certificar se serão múltiplos de 8 ou não, caso você queira seguir o mesmo motivo de manga que eu vou ensinar aqui. Você pode fazer o barradinho e tecer um motivo mais simples ou um motivo diferente do que eu vou ensinar. Se por acaso você não sabe o que é um múltiplo ou divisível por 8, aqui vai uma sugestão. Faça 8 pontinhos e marca. Depois faça mais 8 pontinhos e marca. Faça mais 8 pontinhos e marca. Então, de 8 em 8, você vai ter a garantia de que é divisível ou múltiplos de 8. Neste caso, eu tenho que distribuir o total de 72 pontos. Então, eu vou dar sequência ao trabalho, tecendo uma correntinha de separação e um ponto baixo, preenchendo todo o contorno da bainha da regata. Para finalizar todo o contorno, eu faço aqui então uma correntinha, insiro pegando lá no início em que eu teci o primeiro pontinho e faço aqui ponto baixíssimo. Agora eu vou distribuir 2 pontos, pular um espaço de base, tecer 2 correntinhas e depois mais 2 pontos altos. Então, eu vou inserir pegando dentro desse espaço aqui, entre um ponto e o outro, vou puxar, vou fazer ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada e faço mais um pontinho alto dentro desse mesmo espaço. Faço 2 correntes, dou a laçada, pulo esse intervalo e vou para o próximo. Insiro a agulha dentro desse espaço e preencho com 2 pontos altos, 1 e 2. Faço 2 correntes, novamente pulo o intervalo, no próximo eu insiro e faço 2 pontos altos, 1 e 2. Então, nós vamos trabalhar essa carreira dessa forma, distribuindo 2 pontos altos, 2 correntinhas e pulando um intervalo de base. Para finalizar, faço 2 correntinhas, insiro pegando na terceira corrente,
faço ponto baixíssimo e agora eu caminho com ponto baixo mesmo até chegar aqui nesse próximo intervalo. Feito isso, vou tecer 5 correntinhas e fazer ponto baixo no intervalo seguinte. Novamente 5 correntinhas, faço ponto baixo no intervalo seguinte. Então, faço 5 correntes e teço um ponto baixo no próximo intervalo. Nós não vamos pular intervalos, para cada intervalo vamos fazer aí um ponto baixo. Novamente 5 correntes e um ponto baixo. Para encerrar, teço 5 correntinhas, insiro pegando lá no pontinho baixo e faço ponto baixíssimo. Agora, eu caminho com 2 pontos baixos, pegando dentro do espaço da argola, teço mais 2 pontos, ou seja, 2 correntinhas, para começar o primeiro ponto alto. E dentro desse espaço, eu vou preencher com mais 2 pontos, 1 e 2. Então, nós temos um total de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pego na próxima argolinha, teço um ponto baixo. 2 correntes, dou a laçada e dentro desse próximo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas, faço ponto baixo, 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, 3 pontos altos. Para finalizar a carreira, teço aqui então 2 correntinhas, insiro pegando na terceira corrente que eu fiz lá do pontinho alto e faço ponto baixíssimo. Agora nós vamos distribuir pontos altos e correntinhas. Vou fazer aqui o primeiro ponto alto composto por 3 correntes e faço mais uma corrente de separação, pegando em cima desse conjunto aqui de 3 pontos. Agora eu insiro no ponto do meio e faço um ponto alto, uma corrente e mais um pontinho alto para dentro do mesmo ponto. Faço uma corrente e um pontinho alto para o ponto seguinte. Então, se antes eu tinha 3 pontos, agora eu vou ter 4 com intervalo de uma correntinha. Faço uma corrente de separação e repito. Faço um pontinho alto para o primeiro ponto e uma corrente. Para o segundo ponto, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação e para o último ponto, faço aqui um ponto alto, uma corrente. Dou a laçada e repito. Um ponto alto para o primeiro ponto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um pontinho alto para o segundo ponto, uma corrente e um ponto alto. Faço uma correntinha e vou tecer toda a carreira dessa forma. Para finalizar a carreira, faço então uma correntinha, insiro na terceira corrente do primeiro ponto, faço ponto baixíssimo. Agora, dentro desses intervalos aqui, nós vamos preencher da seguinte forma. Para o primeiro intervalo, 2 pontos altos, para o segundo intervalo, 3 pontos e para o último intervalo, 2 pontos. Vou inserir a agulha pegando no primeiro intervalo, puxo, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, insiro dentro do mesmo intervalo e faço aqui 2 pontos altos. Feito isso, para o intervalo do meio, preencho com 3. 1, 2 e 3. E para o intervalo da ponta, eu vou tecer então 2 pontos, 1 e 2. Feito isso, insiro dentro desse espaço e faço o ponto baixo. Agora, para o primeiro intervalo, eu faço 2 pontos, 1 e 2. Para o intervalo do meio, 3 pontos, 1, 2 e 3. Para o intervalo da ponta, faço então 2 pontos, 1 e 2.
Então, a sequência será 2 pontos, 3 e 2 pontos. Feito isso, dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, insiro dentro do espaço, faço um ponto baixo, passo a agulha pegando na terceira correntinha do ponto alto e faço ponto baixíssimo. Agora vamos para a última carreira que completa essa sequência de pontos. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no primeiro ponto daquele conjunto de 3 pontinhos que eu fiz para o intervalo do meio. Feito isso, eu vou começar com um ponto baixo para dentro do primeiro ponto, faço o segundo ponto baixo para o ponto seguinte e o terceiro ponto baixo para o último ponto daquele conjuntinho de 3. Fiz um ponto baixo para cada ponto, agora eu teço 2 correntes, dou a laçada e faço um ponto alto, pegando no ponto baixo que divide esse conjunto de pontos altos. Faço 2 correntes e novamente pulo 2 pontinhos. No primeiro ponto faço um ponto baixo, para o segundo ponto um ponto baixo e para o terceiro ponto um ponto baixo. 2 correntes, dou a laçada, um ponto alto para o ponto baixo. 2 correntes, novamente 3 pontinhos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos tecer dessa forma até concluir a carreira. Para finalizar, veja que eu fiz aqui 2 correntinhas, insiro pegando no ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Pronto! A partir da próxima carreira, você vai repetir a mesma sequência de pontos até atingir o comprimento desejado da manga. Então, para essas carreiras iniciais, nós vamos tecer apenas para o início da manga. Para as próximas carreiras, você vai repetir a sequência de pontos e carreiras até atingir o tamanho desejado. Para iniciar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar dentro desse espaço, em que nós temos as 2 correntinhas e um ponto alto. Feito isso, eu teço o pontinho V, então faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, uma corrente de separação e mais um pontinho alto, dentro desse intervalo. Faço uma corrente de separação, para o próximo intervalo, repito, o pontinho V, um ponto alto, uma corrente e mais um pontinho alto. Faço uma corrente de separação, para o próximo intervalo, repito, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e novamente um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e para dentro desse intervalo eu repito. Então, eu vou tecer dessa forma até completar a carreira. Para finalizar a carreira, faço uma correntinha, insiro na terceira correntinha que eu fiz para iniciar o ponto alto e agora nós vamos distribuir 5 correntinhas com ponto baixo. Eu vou inserir pegando dentro do pontinho V, faço um ponto baixo, teço aqui 5 correntinhas e dentro do pontinho V eu faço um ponto baixo. Teço aqui 5 correntinhas, insiro no pontinho V, faço ponto baixo, novamente 5 correntinhas, dentro do pontinho V, ponto baixo. Então, vejam que eu faço 5 correntinhas saindo do ponto V e insiro no ponto V. Dentro desse espaço que nós não tecemos ponto V, nós não vamos fazer ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas e ponto baixo dentro do pontinho V. 5 correntinhas e pontinho baixo dentro do ponto V. Para encerrar a carreira, vejam que aqui eu tenho 5 correntinhas, insiro pegando no ponto baixo, faço então um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos distribuir 3 pontos altos com intervalo de 2 correntes e ponto baixo. Então, eu caminho com 3 pontinhos baixos ao longo dessa argolinha aqui.
Pronto, feito isso, faço 2 correntinhas de intervalo, dou a laçada e na argola seguinte preencho com 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Agora, teço 2 correntes e na argola ao lado faço ponto baixo. Subo 2 correntes, dou a laçada na argola seguinte, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes, insiro pegando na argola ao lado e faço ponto baixo. Novamente, 2 correntes, dou a laçada na argola seguinte, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 2 correntes, insiro pegando na argola seguinte e ponto baixo. Nós vamos tecer dessa forma até completar a carreira. Para encerrar a carreira, eu vou inserir pegando aqui no pontinho baixo, aqui eu tenho 2 correntinhas e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar com um ponto baixo, pegando aqui dentro desse intervalo, vou inserir pegando no primeiro pontinho alto, faço ponto baixíssimo e teço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto e uma corrente de separação. Dentro desse pontinho do meio, eu vou fazer o pontinho V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente de separação e mais um pontinho alto. Vejam que essa carreira nós já tecemos aqui anteriormente. Então, faço uma corrente de separação, dou a laçada no primeiro ponto, insiro, teço ponto alto, uma corrente. Dou a laçada no pontinho alto do meio, faço pontinho V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e insiro no ponto abaixo e teço um ponto alto. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão da carreira. Para finalizar a carreira, insiro então pegando na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo. Agora nós vamos repetir a carreira de pontinhos altos, distribuindo 2 pontos para o primeiro espaço, 3 pontos para o segundo espaço e depois 2 pontos para o terceiro espaço. Insiro a agulha pegando dentro do espaço, faço então 2 pontos para começar. Para o espaço do meio, faço 3 pontos, 1, 2 e 3. E para o espaço seguinte, eu faço 2, 1 e 2. Feita a sequência de pontos altos, insiro dentro desse intervalo, faço ponto baixo, dou a laçada para o primeiro espaço, faço 2 pontos, 1 e 2. Para o segundo espaço, faço 3 pontos, 1, 2 e 3. E para o terceiro espaço, faço 2 pontos, 1 e 2. Para finalizar, insiro dentro desse intervalo e faço ponto baixo. Nós vamos repetir basicamente a mesma coisa que tecemos aqui anteriormente. Para encerrar, insiro pegando dentro do intervalo, faço ponto baixo, insiro a agulha na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo. Agora vamos reproduzir essa carreira de 3 pontos baixos, 2 correntes e um ponto alto. Então, eu caminho até chegar naquele conjunto de 3 pontos, faço aqui o primeiro ponto baixo, para o ponto seguinte o segundo e para o ponto ao lado o terceiro. Então, nós temos um total de 3 pontos baixos. Teço 2 correntes, no pontinho baixo faço então um ponto alto. 2 correntes, novamente, no conjunto de 3 pontos, faço um ponto baixo para cada ponto de base, 2 correntes e um ponto alto. Novamente 2 correntes e a sequência de ponto baixo. Concluída a carreira, agora você vai fazer uma repetição na sequência dessas carreiras e pontos. Então, a próxima carreira é essa aqui, em que nós tecemos o pontinho V com intervalo de uma correntinha. Depois 5 correntinhas ponto baixo, depois um bloquinho de 3 pontos com intervalo de 2 correntes e ponto baixo, depois nós temos aqui um ponto alto, corrente, ponto V, corrente, ponto alto,
nós temos depois o pontinho em que nós distribuímos 2 pontos altos, 3 pontos e depois 2 pontos altos. E por último, essa sequência de pontos aqui que seria um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos baixos. Então, nós vamos repetir essa sequência de 6 carreiras até atingir a medida desejada. Ao chegar lá na última carreira, nós vamos fazer o acabamento. Então, agora eu vou dar sequência, respeitando essa próxima carreira aqui. Vejam que aqui eu concluí 4 seções de carreiras e agora vamos para o acabamento. Eu vou considerar, sendo a última carreira de acabamento, essa aqui do conjuntinho de 2 pontos, 3 pontos e depois 2 pontos altos. Bom, aqui eu já fiz um ensaio, fiz um teste de como eu desejo fazer essa última carreira. Então, eu vou explicar aqui o passo a passo para você. Eu vou tecer pegando dentro desse intervalo 2 correntinhas. Vou dar a laçada e insiro pegando dentro desse espaço e ao invés de eu fazer apenas 2 pontos altos, eu vou fazer 3 pontinhos altos fechados juntos. Pronto. Agora eu teço 5 correntinhas e insiro pegando na primeira, faço ponto baixíssimo e aqui nós temos um pontinho picô. Dou a laçada para dentro desse próximo intervalo, teço 3 pontos altos fechados juntos, 1, 2 e 3. Faço 5 correntinhas, insiro na primeira e faço um pontinho picô. Dou a laçada dentro desse próximo intervalo, repito 3 pontos altos, fechados juntos, 1, 2 e 3. Feito isso, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou inserir dentro do intervalo e vou fazer ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou a laçada e repito para dentro do próximo espaço. 3 pontos altos fechados juntos, um picô composto por 5 correntes. Novamente 3 pontos altos fechados juntos para o próximo intervalo. Um picô composto por 5 correntes. E por fim, 3 pontos altos fechados juntos para o intervalo seguinte. Feito isso, faço 2 correntinhas, insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto baixo. Subo 2 correntinhas e repito. Nós vamos fazer esse acabamento até completar toda a carreira. Para finalizar a carreira de acabamento, fiz aqui então 2 correntinhas, faço um ponto baixo, novamente 2 correntinhas, insiro num conjunto de 3 pontos altos fechados juntos e pronto, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Agora você vai tecer a mesma quantidade de pontos e carreiras para a cava do outro lado da regata e aí sim a sua peça estará pronta. Assim que tecer a sua peça, publique em suas redes sociais e marque #Aprendiz de Crocheteiras. E me siga no Instagram para mais dicas, @BrunaEspijac. Um beijo e até a próxima!